Olá, amigo e colega do campo. Seja bem-vindo ao Ouro Fino Encast, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal. Eu sou Bruno Freitas, médico veterinário e especialista em marketing na Ouro Fino. Toda quarta-feira estarei aí com vocês compartilhando conhecimento sobre temas ligados à produtividade no campo. O primeiro pedido que eu te faço é para seguir o nosso canal e ficar ligado às atualizações. E hoje nós temos a honra de ter o nosso convidado aqui, que também é médico veterinário, um dos principais pesquisadores do mundo quando o tema é reprodução animal, e ele é professor titular da FMVZ USP, é o professor Pietro Sampaio Baruzelli. Professor, muito obrigado pela sua participação, viu? Bruno, eu que agradeço você, Ouro Fino, por essa oportunidade de estar mais próximo do colega do campo, levando os conhecimentos da ciência e da universidade. É isso aí, professor. E hoje, nessa série de episódios aqui, né, do nosso Ouro Fino Encast, a gente vai tratar desse assunto aí muito importante para a pecuária nacional, que é a reprodução animal, né, professor? E, assim, o senhor é um grande estudioso aí do mercado da reprodução animal, dos protocolos de inseminação artificial em tempo fixo, lógico, além da pesquisa de fisiologia em si, né? Mas aí, professor, se a gente pensar no tamanho do mercado de IATF, de inseminação artificial em tempo fixo, como que está essa comercialização desses protocolos, professor? Bom, a gente acompanha esse mercado já há vários anos, né, pelo Departamento de Reprodução Animal da Universidade de São Paulo. Nós fazemos um acompanhamento juntamente com as empresas para verificar a quantidade de produtos que são comercializados. Nós chegamos ao número ano passado, né, em base 2019, após esse levantamento, e verificamos que o Brasil chegou a 16,4 milhões de protocolos comercializados, o que representa 87% das inseminações feitas no Brasil. E a gente usa um dado da Asbia, do Index Asbia, é um anuário publicado pela Associação Brasileira de Inseminação Artificial, onde a gente ajusta esse número para 100% do mercado. Então, a gente estima que o Brasil comercializou 18,9 milhões de doses de sêmen em 2019, e isso representa aí 87% de todas as inseminações. Então, professor, a gente pode dizer que basicamente, quando o assunto é inseminação artificial no Brasil, a imensa maioria é realizada por protocolos de inseminação artificial em tempo fixo. Está correto isso, professor? Está correto. Então, 87% das doses de sêmen comercializadas no Brasil estão associadas a um protocolo de IATF. E, assim, é claro que o alcance do nosso Ouro Fino Encast vai ser muito grande, né? A gente tem que pensar em todos os públicos, mas teria algum motivo específico aí, professor, para, por exemplo, o pessoal estar mais utilizando a IATF ao invés da inseminação artificial por observação de cio? A gente sabe que a IATF tem as suas vantagens, né? Mas se o senhor pudesse falar rapidinho aí para os nossos ouvintes as principais vantagens da IATF, ou o que levou a IATF a ser tão utilizada aí no Brasil em comparação à inseminação artificial por observação de cio? Exato. Logicamente, esse crescimento ele é sustentado pela eficiência da tecnologia da IATF. Logicamente, o produtor, o próprio veterinário, para ele utilizar uma ferramenta, uma tecnologia, ela tem que estar trazendo para a cadeia vantagens, né? Então, o que a IATF faz exatamente é facilitar a aplicação da inseminação artificial. Nós sabemos da dificuldade que existe hoje no campo em detectar o cio de uma fêmea para que ela seja inseminada,
e nós sabemos, além da dificuldade, muitas fêmeas não manifestam cio no Brasil, no sistema de produção brasileiro, tanto de corte quanto de leite. Então, nós temos dois problemas. É difícil detectar o cio e as fêmeas não manifestam o cio. E a IATF age exatamente nesses dois pontos. Primeiro, ela programa a inseminação sem a necessidade de detecção de cio. E ela faz com que muitas fêmeas que não estejam ainda manifestando cio, fêmeas que estão em anesto, tenham a possibilidade de ovular e ter uma ovulação fértil. Então, veja que associando esses dois pontos extremamente importantes, faz com que hoje se utilize a inseminação artificial nas fazendas com alta eficiência, certo? Inclusive, nós fizemos vários trabalhos comparando a eficiência da inseminação artificial até com a monta natural, e nós conseguimos mostrar, tanto em gado de corte, inclusive em gado de leite também, rebanhos leiteiros, se você utilizar a IATF, você tem condição de ter uma eficiência reprodutiva ainda melhor do que a monta natural. Então, introduz genética com facilidade dos melhores touros prováveis via inseminação, inclusive produzindo mais bezerros por ano, tendo melhor eficiência reprodutiva. Isso fez com que nós passássemos, lá no início de 2000, quando nós começamos os cálculos de 100 mil IATFs comercializadas, para 16,4 milhões de ATFs comercializados. Olha só. Então, quer dizer, ainda... Porque é o seguinte, o que cresce mais de 20% ao ano aí nos dias que nós vivemos, né? É difícil, né, professor? Então, isso aí mostra que o mercado aí tem ainda um grande espaço, né? Até porque o senhor falou aí monta natural, né? Apesar das inseminações artificiais no Brasil serem feitas por IATF, ainda a monta natural ainda é o método preponderante aí escolhido aí pelos pecuaristas e etc. para a reprodução das fêmeas, né, professor? Exato. Então, só para a gente relembrar os números da inseminação do Brasil nos últimos 20 anos, nós inseminávamos 5% das matrizes em idade reprodutiva. Quando a gente fala matriz, a gente está falando de vacas e novilhas, né, e de corte de leite, isso aí todo mundo junto. De 5%, nós chegamos agora próximo a 16%, né? Então, um aumento de mais de 300% na quantidade de vaca, da proporção de vacas inseminadas em relação à monta natural. E isso fez hoje, vamos supor, 16% de vacas inseminadas, mas isso mostra para a gente que 84% das fêmeas do Brasil ainda são cobertas por touro e produzem um bezerro por monta natural. É então, muita coisa, né, professor? Está muito longe ainda, né? Está muito longe. Então, vejo que mesmo com todo esse crescimento, que é um crescimento bastante significativo, mostra que o produtor está mudando e está usando tecnologia na sua propriedade, né? Esses números mostram isso claramente, mas ainda nós usamos proporcionalmente num percentual pequeno do rebanho a inseminação artificial. Isso mostra que nós temos um futuro ainda bastante promissor para a utilização de tecnologia na pecuária, né? Então, temos uma quantidade de fêmeas bastante significativa. O Brasil tem próxima de 80 milhões de fêmeas em idade reprodutiva, isso a gente fala novilhas e vacas, né? Então, vejam que temos 84% dessas 80 milhões de fêmeas ainda são cobertas por touro. E vejam que temos um mercado bastante promissor pela frente e vamos continuar crescendo se nós transmitirmos para a cadeia, né, o que essas tecnologias geram efetivamente de valor. O produtor vai decidir com certeza em aplicar cada vez mais essa ferramenta. É muito importante isso aí, né, professor? E até falando de futuro, né, que o senhor mencionou, né, quando a gente olha o gráfico que o senhor disponibiliza no boletim eletrônico, daqui a pouco a gente vai falar um pouco melhor sobre esse boletim, passar o endereço aí para download dele para os nossos ouvintes, né?
Mas quando a gente olha esse gráfico aqui, professor, a gente vê que tem uma certa desaceleração, né? Uma barriga aí no crescimento da IATF entre 2016 e 2017. E aí, a partir de 2018, o crescimento retornou aí com força total, né? E ano passado, acima de 20%, como o senhor já até mencionou para a gente aqui, né? Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, assim, quais são as projeções que o senhor imagina? Lógico, a gente não tem bola de cristal, né, professor? Mas, assim, as projeções para esse ano e para o ano que vem, e o que poderia impactar positivamente ou negativamente esse mercado aí de reprodução animal, professor? Tem como a gente fazer essa estimativa? Tem como a gente tentar prever a aplicação da tecnologia a médio e a longo prazo, né? Logicamente, existem flutuações no crescimento, como você mesmo evidenciou nos gráficos de análises desses últimos 20 anos, e essas variações e flutuações dependem muito do mercado, né? Então, aquela queda evidenciada em 2016, 2017, na quantidade de doses comercializadas e uma desaceleração da venda de protocolos, que a venda de protocolos nunca foi negativa, mas no caso da inseminação, nós tivemos um crescimento negativo 2016, entre 2015 e 2016. Isso se deve à situação pontual de valor, né, do mercado, tanto de corte quanto de leite. Então, se nós fizermos uma análise no tempo, a gente vai relembrar que nesse período nós tivemos uma desaceleração de preços, principalmente preços relacionados à cadeia do corte, também do leite, que refletiu em menos investimento na tecnologia. Então, existem essas flutuações, mas tirando essas flutuações pontuais, se nós analisarmos o tempo como um todo, os últimos 20 anos, o crescimento está sendo bem sustentável, né, e contínuo, e projeta, com certeza, números maiores de vacas inseminadas no Brasil. Inclusive, para que a gente tenha uma ideia, tem poucos estudos no mundo, mas os estudos que fizeram levantamento do mundo da quantidade de fêmeas inseminadas no mundo todo, levando já estão todos os continentes, e tanto corte quanto leite em conjunto, o mundo insemina 22% das fêmeas em idade reprodutiva. O Brasil está chegando agora a 16% das fêmeas em idade reprodutiva. Isso mostra que nós já estamos com números bem positivos e significativos, mas que com certeza nós vamos continuar crescendo para chegar à média mundial e inclusive passar essa média mundial, porque o Brasil hoje é um dos players de produção de proteína bovina, né, tanto carne quanto leite, e vai com certeza cada vez aplicar mais tecnologia que gere valor, e a inseminação hoje ela gera valor para a cadeia. Então, muito bom. Com certeza, as perspectivas são muito positivas. Professor, pelo menos na média mundial aí a gente tem que chegar, né, professor? Não pode ficar para trás, né? Não, e vamos chegar. Já estamos bem próximos, né? E se nós continuarmos com esses crescimentos robustos que nós tivemos nos últimos anos, né? Então, a gente, logo em poucos anos, aí estaremos chegando à média mundial, e inclusive passando a média mundial da quantidade da proporção de vacas inseminadas em relação à monta natural. Muito bom. E o senhor falou, né, do valor, né, do gerar valor, né? E aí é muito interessante porque, claro, também nós temos muitos colegas veterinários aí, zootecnistas, enfim, pessoas do agro que vão estar nos ouvindo aí. E na sua opinião, professor, a gente está falando de IATF, né, da inseminação artificial em tempo fixo. O que ela significa aí para esses médicos veterinários e profissionais do agro aí que trabalham a campo, né, em termos de valor? O que isso gera para o campo, né, de valor mesmo?
Qual que é o seu pensamento sobre isso, professor? Nós estamos tentando quantificar, né, o que a IATF gera de valor. Inclusive, nós publicamos boletins eletrônicos tentando fazer análise de mercado com levantamento de impacto. Inclusive, se vocês tiverem interesse, é só procurar o boletim eletrônico do Departamento de Reprodução Animal da Universidade de São Paulo. É livre acesso, se colocarem nos sites de busca, é relativamente fácil de encontrar, e onde a gente tenta quantificar o que gera de valor, né? Então, a IATF, ela gera valor para a cadeia, ela gera valor para a cadeia como um todo. E esses valores foram calculados comparando o produtor que aplica a IATF com o produtor que usa a monta natural. E nós verificamos, pelos estudos de impacto econômico, de que cada R$1 que nós investimos em ATF, nós geramos um retorno de R$4,5 para a cadeia de carne e de leite. Olha só. Isso sempre comparando com a monta natural. A opção do produtor é usar ou a IATF ou a monta natural. E por que esse valor é gerado? Por que a gente tem esse ganho de valor quando a gente usa a IATF? Pelas vantagens que nós temos em relação à monta natural. A gente sabe hoje que, comparativamente, a IATF produz mais bezerros mais pesados, ganhamos uma arroba por animal produzido pela cadeia que utiliza a IATF, uma arroba por carcaça. Nós produzimos mais leite, nós diminuímos o intervalo entre parto das vacas, isso tem um impacto direto na produção anual. Nós temos os ganhos genéticos para a produção de leite, tudo isso nós quantificamos, e como o Brasil é muito grande e a nossa cadeia gera muito valor, nós chegamos a um número de que a IATF por ano, ela gera para a cadeia de carne e leite R$3,6 bilhões, isso dentro da porteira, né? Olha só. Fora o ganho nos processamentos e na qualidade dos produtos. Então vejam que é uma tecnologia hoje que chegou, e há pouco tempo ela foi implantada, nós estamos falando aí de um universo aí de pouco mais de 20 anos, e gerando tanto valor por ano para a cadeia de produção. E por isso que a gente está verificando esses crescimentos bem significativos, né? Porque o produtor está percebendo esse ganho, né, econômico quando ele utiliza a IATF em seus rebanhos. Perfeito. Excelente, professor. Então, para os nossos ouvintes, né, só repetindo aí, porque esse trabalho é muito interessante do grupo do professor Pietro, acesse aí, põe no site de busca aí, boletim eletrônico, Departamento de Reprodução Animal, Universidade de São Paulo, enfim, você vai achar facinho esse boletim, tem muita informação bem bacana. Agora, professor, tá muito boa a conversa aqui, mas só para a gente tentar encaminhar para um final aqui, o que o senhor acha, já pensando também no futuro, quais são as barreiras que o senhor acha que a IATF ainda tem para crescer aqui no Brasil, né? As barreiras que a gente tem que transpor para que essa técnica aí continue crescendo, enfim, gerando todo esse valor que o senhor comentou. Bom, eu acho que o ponto mais importante é a qualificação das pessoas. Como é uma tecnologia que demanda atenção e existem detalhes e procedimentos que têm que ser bem controlados e estabelecidos na fazenda, a qualificação de pessoas com certeza o ponto mais importante para a evolução do processo. Nós também fizemos levantamentos, levando em consideração que cada profissional no campo tem a capacidade média de acompanhar 3.500 animais, como para termos uma estimativa. Nós, com esse volume de ATF, de 16,4 milhões de ATF feitos por ano, nós estamos precisando de mais de 3.500 especialistas no campo. E é o que nós temos hoje. Então, nós temos já uma quantidade de pessoas no campo oferecendo serviço que estão dando suporte
a esse crescimento. Mas, como a gente já comentou aqui, o rebanho brasileiro de fêmeas é de em torno de 80 milhões de fêmeas em idade reprodutiva. Para que nós tenhamos índices próximos à média mundial, nós vamos precisar de muito mais pessoas envolvidas com o processo, oferecendo um serviço de qualidade ao produtor. Então, nós estamos falando aí em treinar e oferecer serviço para chegarmos à média mundial de mais 3, 4 mil especialistas no campo. Então, com certeza, nós temos que continuar com a tarefa de qualificar pessoas no campo para que ofereçam um serviço de qualidade ao produtor. Logicamente, como a IATF gera valor, esses profissionais têm a possibilidade também de serem bem remunerados pelo processo. Isso é muito importante, né, para estimular, inclusive, com que essas pessoas se dediquem cada vez mais ao processo de reprodução assistida. Então, eu vejo de uma forma bastante promissora o interesse das pessoas por essa ferramenta, né, a importância da universidade, juntamente com as empresas, de oferecer cursos de capacitação de técnicos no campo, para que a gente possa efetivamente aplicar essa ferramenta com mais eficiência e que a ferramenta chegue a um número maior de fêmeas, né, para que a gente possa gerar cada vez mais valor para ter uma pecuária cada vez mais produtiva, mais lucrativa e mais sustentável. É isso aí. Quer coisa melhor, né, professor? Gera valor, gera emprego, então, assim, realmente a técnica tem muito a contribuir aí para a pecuária nacional. Bom, professor, queria agradecer imensamente sua participação. Eu acho que a gente podia pensar em gravar mais alguns episódios, né, professor? Falando aí da técnica, como ela tem muito a acrescentar aí na vida da fazenda. Vale a pena. Fixe horário. O senhor topa a gente gravar mais um episódio do nosso Ouro Fino Encast, professor? Sim, estamos sempre à disposição aí. É sempre uma oportunidade de estar conversando com quem efetivamente está no campo e aplicando as tecnologias para melhorar a produtividade da pecuária. Será um prazer. Muito bom, olha só, já fiquei feliz, já conseguimos aí mais um episódio aí com o professor Pietro. Então, professor, novamente, obrigado aí pela sua participação. Muito obrigado por participar conosco e contribuir demais aí para a cadeia como um todo. Eu que agradeço. Obrigado, Bruno, e a todos aí da empresa. Então, a gente encerra esse episódio, mais um episódio do nosso Ouro Fino Encast. Se você ficou com alguma dúvida, envie essa dúvida para o nosso WhatsApp, que a gente encaminha para os nossos especialistas para responder essa dúvida sua aí. E antes de me despedir, eu quero te convidar a assistir o programa de TV Ouro Fino em Campo. Ele é conduzido pela nossa querida Juliana Mates. E esse programa também traz os manejos e os protocolos para os desafios sanitários das fazendas. Você pode assistir o Ouro Fino em Campo pelo canal do Boi de segunda a segunda, às 11h30 da manhã e 5h05 da tarde, e aos domingos, às 9h30. Todos esses horários que eu falei, horários de Brasília. Ou então, acesse youtube.com/Ouro Fino Saúde Animal. E até semana que vem. Muito obrigado pela audiência de vocês.